Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Para você sempre o nosso grande abraço e o nosso agradecimento por estar com a gente nas nossas redes sociais, nos nossos perfis do Facebook. Também no Facebook temos a página do Cubo Notícias, temos o Instagram do Cubo Notícias, Twitter, canal do YouTube. YouTube sempre aquela beleza, né? Você coloca um vídeo, o YouTube vai lá e remove, né? Não é o caso dos vídeos do jornal, mas outros vídeos o YouTube tá de brincadeira, né? Ei, YouTube, vocês estão uma brincadeira quando o canal não é monetizado e não dá lucro para vocês, né? Vocês colocam um monte de empecilho, né? Agora, se tivesse monetizado, podia tudo, né? E você acha que Jesus aprova essas presepadas suas? Ele não aprova, mas ele passa o pano, né, velho? Canal monetizado aí que, pelo amor de Deus, vocês não vistoriam, não, né? Aí vocês fazem vista grossa. Bom, o que mais nós temos aqui também? Temos o site do Cubo Notícias, por onde você, além de nos assistir, também acompanha as principais informações, né? Principalmente de Porangaba, região, também as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos destacar para você, lembrando aqui, segunda-feira, 7 de março de 2022, né, na véspera do Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar sobre esse cidadão aqui, esse imbecil, representante do Estado de São Paulo na Assembleia Legislativa, nosso deputado estadual que queria ser governador ainda, né? Conselho de Ética da Lesp recebe hoje o pedido de cassação de Arthur Durval pelas declarações que ele deu sobre as mulheres ucranianas. Vamos destacar também em Campina do Monte Alegre, idoso que desapareceu de sítio há 4 dias é encontrado morto dentro de vala. Crime bárbaro em Boituva, polícia investiga a morte de homem encontrado decapitado em estrada. Precisamos de ajuda. Família tenta arrecadar R$1.300.000 para tratamento de bebê com síndrome degenerativa. Vamos destacar para você também, homem morre após batida entre carro e moto em rodovia de Boituva. Em Tatuí, grupo é preso por agredir e sequestrar suspeito de estupro contra criança. Nós vamos destacar as notícias aqui de Porangaba, e essa notícia aqui de Porangaba tem uma pitada de notícia internacional também. Nós vamos apresentar para quem não viu, na última quinta-feira, um jovem pesquisador porangabense que mora lá na Rússia, o Júlio Oliveira. Ele falou sobre a guerra na Ucrânia. Vamos destacar para você o espaço do internauta, numa notícia que nós já colocamos ontem aqui, mas vamos colocar aqui também no nosso jornal ACN, né, para que problemas assim não se repitam. Eu ainda vejo boa vontade na prefeitura em tentar consertar essa situação, esses problemas. Então vamos colocar aqui a notícia, né, para que realmente esse fato não se repita, porque só quem já passou por isso sabe como é. Morador de Porangaba reclama de falta de atendimento médico para sua mãe. Reclama de falta de médico no pronto atendimento aqui de Porangaba. E nós vamos destacar aqui um fato que aconteceu na última quarta-feira, crueldade daquelas contra animais de novo, hein? Mais uma vez, morador encontra filhote de gato amarrado em saco e jogado na estrada. É isso, gente. Nós vamos destacar essas informações para você e mais uma vez desejo uma boa semana, muita proteção, muita paz e saúde é o que nós precisamos neste complicado ano de 2022. Gente, vamos começar com essa informação aqui. Tomou caráter nacional e inclusive internacional. Vale ressaltar que inclusive a diplomacia ucraniana já enviou nota pedindo punições contra esse elemento, que não dá nem para chamar de cidadão, e que infelizmente representa, não sei como. Bom, eu sei, ele foi eleito
né, por uma gleba, por uma ala de eleitores de extrema direita, que hoje estão... Hoje é um fedor de hipocrisia desgraçado, né? Um fedor de hipocrisia danado com relação à fala deste elemento, o Arthur Durval. Né? Um dos hipócritas é o próprio presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que ontem falou que a fala dele é tão nojenta, tão nojenta que nem merecia ser comentada. Mas isso é um fedor de hipocrisia danado, né, presidente? Porque o que ele falou não é tão diferente do que o senhor disse em 2012, condicionando o estupro de uma mulher ao merecimento, quando o senhor falou, a deputada Maria do Rosário, à época, que só não a estuprava porque ela não merecia, ou seja, considerando o estupro de uma mulher algo tão bom que deve ser merecido ou não. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Vagabunda! E o senhor até hoje não pediu desculpas quanto à sua fala, ou seja, a sua fala é tão nojenta e tão grotesca quanto a dele. O senhor não pediu desculpas quanto ao que falou. Ou seja, a gente sabe mais ou menos de onde vem essa ideologia sexista, machista, né? De tratar a mulher como objeto. A gente já sabe de onde vem. Inclusive, quem elegeu Arthur Durval votou no senhor, presidente. Então a gente não sabe se realmente a sua fala de ontem, repugnando o que o Arthur Durval falou, é realmente um sentimento de revolta de Vossa Senhoria ou se é hipocrisia. Eu sou meio narigudo, eu sinto cheiro de qualquer coisa. Eu sou meio não, sou bastante narigudo. Eu sinto cheiro de qualquer coisa a muita distância, né? E eu posso dizer, fede hipocrisia a sua fala. Né? Acontece que agora o Arthur Durval está com o Sérgio Moro, que diz que rompeu com o Arthur Durval depois disso. O Arthur Durval era pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, disse que abre mão da sua pré-candidatura, né, para dar lugar, enfim, a alguém de ideologia semelhante, com toda certeza. Né? Então é isso, gente. É um fedor de hipocrisia. Vi até um jornalista muito conhecido, um senhor já de idade, né? Eu vou até falar o nome dele, o senhor Augusto Nunes, lá na Jovem Pan, sentando o pau na fala do Arthur Durval. Claro, com razão, é repugnante realmente o que ele disse, e nós vamos falar sobre isso aqui, mas que também não falou nada sobre, não condenou nada sobre a fala do presidente Bolsonaro em condicionar o estupro ao merecimento, quando na época Bolsonaro falou que não estupraria a Maria do Rosário porque ela não merecia. Não teve aí nenhuma indignação, né, senhor Augusto Nunes, né, senhora Jovem Pan? São igualmente repugnantes, nojentos. É aquele negócio, uma certa parcela, e eu posso dizer, da direita, fede hipocrisia no que tange agora um tratamento de espanto. Que ele falou é condenável, tal. Mas ninguém condenou na época quando era né? O outro lá que falou. São tudo igual a ele! Bando de burguês safado! Que só não estuprava porque a pessoa não merecia. Ninguém condenou. Agora viraram, acho que agora viraram santos. Agora eles acordaram para os direitos das mulheres. Agora eles acordaram para... Agora eles sabem que as mulheres merecem educação, respeito, consideração,
Agora, tá bom. Fedor de hipocrisia, hein? Então vamos lá, vamos falar sobre o Mamãe Falei. Você já pensou o Estado de São Paulo ter um cidadão? Quem é o governador do Estado de São Paulo? Mamãe Falei. Nossa, que bosta. Vá pro inferno, né? O deputado estadual Arthur Durval deverá ser investigado pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por conta das declarações sexistas sobre as mulheres ucranianas. A representação deve tramitar no Conselho por até 30 dias. Em áudios que circulam pelas redes sociais, na última sexta-feira, Arthur Durval dá declarações machistas e misóginas. Em uma delas, afirma que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. As mensagens foram enviadas para integrantes do Movimento Brasil Livre, o MBL, que tem lá aquele Kim Kataguiri, que há pouco tempo também falou, estava meio que em cima do muro em defender a criação de um partido nazista junto com aquele canal de podcast lá, o Flow, né? Aí deu problema pro cara lá que apresentava e que falava que tinha que criar o partido nazista, que tinha que legitimar, e o Kim Kataguiri viu que deu problema, já, não, minha fala também foi tirada de contexto, tal, né? Enfim, isso é o MBL, sempre foi sem caráter, e as pessoas já deveriam saber disso, né? Pelo regimento da Lespe, o Conselho recebe a representação e envia à Secretaria-Geral Parlamentar, órgão responsável por instaurar o inquérito, notificar os membros do Conselho e o parlamentar representado. Após a abertura do processo, o deputado terá o prazo de 5 sessões do plenário, o equivalente a 5 dias para apresentar a primeira defesa. Na sequência, é marcada uma reunião do Conselho para que os membros decidam se aceitam ou não a representação. Uma vez aceito, o deputado terá novamente o prazo de 5 sessões do plenário para se defender. Após esse período, o relator apresenta o seu voto e os membros do Conselho decidem sobre as penalidades, que podem ser advertência, censura verbal ou escrita, perda temporária do mandato ou perda do mandato definitivo. A perda de mandato, ou seja, temporária ou permanente, precisa ser aprovada pela mesa diretora da casa. Bom, primeiro, para quem não assistiu, eu vou colocar aqui, acho que não o vídeo inteiro, mas os pontos mais aterrorizantes da fala desse cidadão aí, que queria ser governador do estado de São Paulo, o Arthur Durval, o mamãe obrei pela boca, para não falar outra coisa. Vamos assistir. Assim, a fila das refugiadas, irmão. Assim, imagina uma fila, sei lá, mano, nem sei, tô sem palavras, cara. Tipo uma fila, sei lá, de 200 metros mais. Só deusa, assim. Só deusa. É sem noção, cara. É inacreditável. É um bagulho, assim, fora de série, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal, eu tô triste, assim, porque é inacreditável. Sim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano, é que nos últimos 3 anos ele não fez, ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Pra começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo, você nunca pode ir para cidades litorâneas. Você nunca pode ir para cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria. Você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente juro por Deus, cara, é outro mundo. Eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui.
Mas eu falo assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game, enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem, assim que eu chegar em São Paulo. Mano, eu tô mal, tô mal, tô mal. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias, são 2 casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas. Deus, mas Deus, assim, que você casa assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. 4, assim, 4 dessas eram minas assim que você, tipo, mano, nem sei te dizer. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Ah, e detalhe, hein, mano, detalhe, hein. Elas olham, cara, elas olham e eu vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei, nossa, velho. Sério, não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina e assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável, inacreditável. Pois bem, gente, então é isso. Agora, em decorrência dessa fala, o Conselho de Ética da Lesp recebe esse pedido de cassação de Arthur Doval, e vai analisar se ele, qual vai ser a penalidade aplicada para ele. Se vai ser advertência, censura verbal ou escrita, se é a perda temporária do mandato ou a perda do mandato. Eu duvido muito que ele perca o mandato definitivamente. Acho que no máximo, ele vai ficar aí, perder o mandato por 6 meses e depois destes 6 meses vai voltar para a Lesp com aquela maior cara de pau, como se nada tivesse acontecido, como nós já vimos acontecendo recentemente por aí, né? Então, quem precisa punir esses... Dá para chamar isso de político? Bom, dá, né? Quem precisa punir esses políticos definitivamente da vida pública é o eleitor na hora das eleições. Acho também muito difícil, porque eu vejo, tem gente que fez coisa assim, perdeu o mandato e ainda há gente que defenda, que discute, que fala sobre votar em cidadãos como este aí, né, que já foram afastados em decorrência de práticas libidinosas contra mulheres, enfim, né? Então, eu sinceramente não boto muita esperança de que ele tenha uma pena severa e também não boto esperança de que o povo aprenda a votar, né? Até porque se soubesse não tinha elegido nem ele nessa eleição, porque estava na cara o tipo de pessoa que ele era, né? O grupo que ele participa, enfim. Mas votaram, elegeram. Agora tá esse fedor de hipocrisia no ar, né? Bom, gente, notícia aqui da nossa região agora. O idoso de 76 anos que estava desaparecido desde o último dia 2 foi encontrado morto dentro de uma vala ontem na zona rural de Campina do Monte Alegre, aqui na região de Itapetininga. Segundo a Polícia Civil de Itapetininga, que registrou a ocorrência, o corpo foi localizado pelo dono de um sítio que fica na região. A polícia informou que o corpo já estava no local há alguns dias, começando a se decompor, e não tinha sinais de violência aparentes. Os bombeiros de Itapetininga estavam fazendo buscas pelo senhor Sérgio Agato desde quarta-feira, quando o idoso tinha sido visto pela última vez observando a máquina que fez a colheita da lavoura no sítio onde ele morava. E de acordo com a família, o senhor Sérgio tinha alguns lapsos de memória e a suspeita que ele tenha se perdido na mata. Ao G1, o sobrinho do idoso explicou que o corpo estava em uma vala com cerca de 80 centímetros de profundidade, em uma posição sentada. Provavelmente ele deve ter passado mal, sentado ali dentro dessa valeta e morrido.
O Corpo de Bombeiros foi acionado assim que a Polícia Militar, a perícia e a funerária também chegaram ao local. O corpo do idoso foi levado ao Instituto Médico Legal de Itapetininga, foi enterrado ontem, domingo, lá em Campina do Monte Alegre. Nas redes sociais, o prefeito Tiago do Zé Dito, do PSDB, lamentou a morte do amigo e desejou sentimentos aos familiares. Desde a última quarta-feira estávamos todos unidos nas buscas. Mobilizamos a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, as Forças de Segurança Estaduais e diversas outras cidades. Corpo de Bombeiros de São Paulo, Sorocaba e Canil de Santana do Parnaíba, São Roque e da capital, que destacaram cães farejadores para essa operação. Foram 4 dias de buscas, explicou o prefeito. Daí, gente, nessa época tem que evitar também que os idosos saiam sozinhos de casa, né, para fazer qualquer coisa na rua ou na área rural, principalmente em decorrência do calor, que está demais nesses últimos dias, beirando os 37, 38 graus na sensação térmica. Então, a pessoa sai, às vezes sai na rua ou sai no sítio, vai para uma área externa sozinha. Pessoas de idade podem passar mal com esse calor e não resistir. Então, gente, tá aí, notícia muito triste. Um crime bárbaro que aconteceu na cidade de Boituva. Nossa, não apenas bárbaro, mas macabro, podemos dizer assim, né? A Polícia Civil está investigando a morte de um homem encontrado decapitado e parcialmente carbonizado numa estrada municipal a cerca de 300 metros da rodovia Presidente Castelo Branco, em Boituva, às margens da Castelo Branco. Segundo a Polícia Civil, funcionários de uma usina que fica próxima ao local avistaram um incêndio na tarde de sexta-feira e controlaram as chamas. A partir disso, eles encontraram o corpo e acionaram a PM. Conforme a Polícia Militar, o corpo estava decapitado, parcialmente queimado e enrolado num lençol. A perícia também foi chamada e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil informou que a vítima não tinha sido identificada até agora há pouco. O caso está sendo investigado. Isso aí, pelo tipo do crime, decapitação e depois provavelmente um incêndio ali no canavial, às margens da usina, se iniciou justamente na tentativa de carbonizar o corpo. Essa maneira de decapitação, de queimar o corpo depois, nitidamente é um modus operandi de dívida de tráfico de drogas ou algum problema relativo com o tráfico de drogas. Geralmente são traficantes que fazem isso com suas vítimas. É o que eu sempre falo. Não sei se mas o modus operandi geralmente é esse: decapitação e depois incinera o corpo, né? Geralmente é um crime relacionado, é um modus operandi de homicídio relacionado ao tráfico de drogas. É o que eu sempre falo aqui: quem entra no mundo da droga só tem 2 caminhos: cadeia ou 7 palmos de buraco no chão. São só esses 2. Claro, está sendo investigado, mas essa hipótese está sendo considerada pela polícia justamente em decorrência do modus operandi da prática desse homicídio. Decapitação, tentar carbonizar o corpo depois, geralmente é uma prática feita com crimes relacionados ao tráfico de drogas. Bom, gente, está acontecendo uma campanha, na cidade de Itapetininga, mas quem é da região e quiser ou puder colaborar com essa família pode colaborar, porque trata-se aí de um problema muito sério que essa família está enfrentando e ninguém entra num problema porque quer, né? São desígnios da vida que muitas vezes trazem esses problemas para enfrentarmos, e às vezes não dá para enfrentar sozinho. Com apenas 3 meses de vida, a pequena Helena Vendrameto Nogueira, ela é de Itapetininga, ela tem enfrentado grandes desafios. Ela foi diagnosticada com a atrofia muscular espinhal, a famosa AME. É um tipo de uma doença degenerativa, progressiva, que atinge os neurônios responsáveis pela coordenação motora do corpo, pela coordenação respiratória também, né? Se ela se agravar,
nem a coordenação muscular para respirar ela vai ter, ela vai morrer. Então ela precisa de um medicamento que é considerado o medicamento mais caro do mundo e é o único capaz de barrar o avanço da doença. Pode parar a progressão da doença. É um medicamento que é de altíssimo custo e o acompanhamento médico vai ser constante. Se não tratada o mais rápido possível, a doença pode avançar e atrofiar outros membros. Graças à ajuda das pessoas, ela tem tomado um medicamento que custa cerca de 60 mil reais. Apesar disso, temos outros gastos. Semanalmente, a Helena passa por 5 sessões de fisioterapia com o especialista, contou a mãe da bebê, a Alessandra Vendrameto. Preocupados com a saúde da menina, a família de Itapetininga lançou uma campanha virtual para pagar parte desse tratamento. Se não tratada a doença, pode avançar e atrofiar outros membros. Graças à ajuda das pessoas, ela tem tomado um medicamento que custa cerca de 60 mil. Apesar disso, temos outros gastos. Semanalmente, a Helena passa por 5 sessões de fisioterapia. O medicamento citado pela mãe de Helena é considerado um dos mais caros do mundo e promete impedir o avanço da AME tipo 1. Além dele, a família da bebê também já deu entrada no processo para solicitar o medicamento que se chama o Espiranza, né? Outro remédio indicado para pacientes com a síndrome. Desde o início da campanha virtual, a família de Helena conseguiu arrecadar apenas 18% do valor estimulado. Por conta disso, moradores que se comoveram com essa situação começaram a organizar eventos comunitários, numa espécie de ação entre amigos, né? Para ajudar, alguns comerciantes ofereceram serviços e produtos como cursos de inglês, sessões de estética, camisas de futebol e produtos de beleza, entre outros. Tivemos uma comoção muito grande, decidimos fazer um evento como um bingo e também leilão. Todo o dinheiro arrecadado foi direto para a caixinha da Helena, contou a mãe. Bom, gente, quem tiver interessado em colaborar com a campanha ou participar dos eventos, pode entrar em contato com a família da Helena pelo telefone 997261381. Estou colocando para você aí 997261381. É o DDD 15 aqui da nossa região, viu? Realmente, 1.300.000 é o custo deste medicamento que pode não trazer a cura, mas impedir o avanço da doença para que a pequena Helena tenha uma vida minimamente normal. É preciso fazer a aquisição desse medicamento o mais rápido possível, portanto, a aquisição desse fundo de 1.300.000 para a compra desse medicamento tem que ser rápida, porque a vida dela depende, o estado, toda a vida dela, né, vai depender do quão rápido for feito o tratamento. Quanto mais rápido, melhor para a Helena, menos sequelas ela deverá ter. Então, quem puder colaborar, pode entrar em contato com esse telefone aí, tá, gente? É o telefone direto da família, 997261381, DDD 15, a campanha para pequena Helena, que sofre de AME, uma doença, olha, atrofia muscular espinhal, é uma doença que é realmente muito cruel. Bom, gente, lá em Boituva aconteceu um acidente fatal, infelizmente. Um homem morreu, outras 2 pessoas ficaram feridas no acidente que ocorreu no sábado, no acesso José Sartorelli, que liga Boituva a Iperó. É um acesso bem perigoso, né? Segundo a polícia militar, a motorista de um carro fez uma conversão na pista e bateu em uma moto que seguia no sentido contrário. Conversão no meio da pista é complicado, né? A polícia informou que a motorista, o piloto da moto e uma mulher que estava na garupa foram levados para o hospital de Boituva. O piloto da moto, ou motociclista, não resistiu e morreu. O hospital informou que as mulheres foram transferidas, mas não divulgou o estado de saúde delas, nem para onde foram levadas. A identidade das vítimas também não foi divulgada. Agora, veja essa aqui, ó. 3 pessoas foram presas.
por espancar um suspeito de estuprar uma criança em Tatuí, aqui na nossa região, aqui pertinho da gente. 3 homens foram lá e deram uma coça, mas daquelas bem dadas, num cara que estuprou uma criança. Tá com pau, queima, que caralho! Até aí eu acho até que bateu pouco. Quanto mais bater em estuprador, principalmente se for de criança. Não, estuprador no geral. Violentador sexual, maníaco sexual, tem que apanhar. E já falei, repito aqui, sou a favor da pena de morte para o crime de estupro. Crime de estupro tinha que ser punido com pena de morte. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Aí esses 3 deram uma coça nesse suspeito de estuprar uma criança de 10 anos. Né? Aí, segundo a Guarda Civil Municipal lá de Tatuí, a equipe recebeu uma denúncia na tarde de sábado de que o homem tinha sido espancado no bairro Rosa Garcia 2 e colocado dentro de um carro. A GCM começou a fazer buscas e encontrou o veículo já na região central. E dentro do veículo tinha 4 homens. A guarda, quando encontrou esse veículo, um dos homens viu o carro da GCM e gritou: "Vão me matar, vão me matar!" É mesmo? É! Foda-se! O homem gritou de dentro do carro. A GCM abordou o veículo. A guarda informou que o grupo confessou ter agredido e sequestrado o homem porque ele era suspeito de estuprar uma criança de 10 anos. Só que os caras que deram a coça no estuprador também deviam à justiça. Por quê? Também não eram boa pinta os caras. Dentro do carro, eles tinham 13 pinos de cocaína, tudo isso que você está vendo aí, 4 facas, R$ 4.485 em dinheiro, no qual eles não souberam explicar a origem. Enfim, ou seja, traficantes lá do Rosa Garcia 2 iam dar cabo desse estuprador. Ou seja, o estupro é um crime tão nojento, e como eu disse, o mandatário do nosso país ainda condicionou o estupro ao merecimento, quando disse a uma deputada: "Eu não te estupro porque você não merece". E agora fica se pintando aí de revoltadinho com o que o Arthur Duval, mamãe falei, falou, né? Por isso que eu falo, fede hipocrisia. Então, o que aconteceu? Foi todo mundo preso. Os 3 suspeitos de agressão ficaram presos por sequestro e associação criminosa e tráfico de drogas. Já o cara que foi agredido, suspeito de estupro, ele também foi levado à delegacia e a mãe da criança compareceu ao plantão lá na cidade de Tatuí e reconheceu realmente este homem como o autor do estupro de sua filha. Então ele também foi preso por abusar sexualmente de uma criança. Então foi todo mundo para a cadeia. Ou seja, olha só que coisa bizarra. O cara estupra uma criança, os traficantes lá do bairro põem a mão nele, fazem justiça com as próprias mãos, provavelmente vão fazer coisa pior, ou melhor, porque tirar estuprador do convívio social é a melhor coisa que pode acontecer. Mas os caras também eram traficantes, eram vagabundo. Então, gente, é uma inversão. Eu não sei, o mundo tá doido, para o mundo que eu quero descer por aqui. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não,
Eu não tô louco! Eu não tô louco! Bom, gente, essas são as nossas notícias da região e agora nós vamos com as notícias aqui de Porangaba. Hoje nós começamos o nosso noticiário local de uma maneira um tanto quanto diferente, dando informações internacionais. Aliás, nós vamos só retransmitir essas informações que já foram dadas na quinta-feira pelo jovem pesquisador Júlio Oliveira, que é aqui de Porangaba. Pois é, o Júlio está diferente, né? O Júlio está diferente, nunca tive amizade com ele, ou conhecia apenas de vista, mas está diferente. O Júlio está morando lá na Rússia agora. Pois é, gente, é um jovem porangabense que está residindo na cidade de Obninsk, na Rússia, e ele se especializou numa área bem complexa, né? Ele estudou aqui em Porangaba, residiu aqui em Porangaba. Para quem não conhece o Júlio, ele é sobrinho da Dilma Boleira, esposa do Gauchinho, né? Como todo mundo conhece a Dilma e o Gauchinho, então, o Júlio é sobrinho dela, né? Ele estudou aqui em Porangaba, viveu em Porangaba, depois disso estudou gestão de TI, ou seja, de tecnologia da informação, na FATEC de Tatuí. Depois disso, ele foi para a USP e estudou no Instituto de Física da USP. Após isso, ele ainda não parou. Atualmente está estudando Engenharia Nuclear em IPEM, no Instituto de Pesquisa Energética e Nucleares. Ou seja, é um jovem pesquisador, né, que estuda a parte dos rejeitos radioativos. E o Júlio Oliveira, como um pesquisador nessa área de rejeitos radioativos, foi convidado pela equipe do UOL, que é, creio, na internet, se não o principal, mas um dos principais portais de notícias e entretenimentos do Brasil e talvez até da América Latina. Ele foi convidado pela equipe do UOL para falar justamente sobre o que se conversa desde a semana passada, quando o Vladimir Putin colocou em estado de alerta todo o uso do arsenal nuclear da Rússia. Obviamente que acho muito difícil que ele utilize esse arsenal nuclear. Não das armas de estratégia, mas eu creio que das armas táticas, que são os pequenos mísseis balísticos com poder atômico, eu não sei não. Eu acho que ele pode utilizar essas armas táticas. Agora, quanto às bombas atômicas, que são consideradas as armas estratégicas, com as grandes ogivas, eu acho muito difícil. Mas há realmente o temor de que ele utilize, inclusive, as armas táticas, porque mesmo elas tendo um poder mais concentrado de fogo, elas são armas que carregam energia nuclear. Então há uma preocupação da comunidade internacional num todo, porque qualquer arma nuclear com energia nuclear pode realmente trazer impactos humanitários, não naquele momento apenas, mas num longo prazo. Como, por exemplo, Chernobyl, o acidente no reator 4 de Chernobyl foi em 26 de abril de 1984. E até hoje existe uma área de exclusão onde as pessoas não podem morar. Diz que essa área estará contaminada por mais de 1000 anos, até porque a contaminação do solo se deu em decorrência da poeira de grafite, que é altamente
Mas enfim, o especialista no que se refere a rejeitos radioativos é o Júlio Oliveira, e ele foi chamado pelo UOL justamente para comentar sobre esses pontos. Um dos pontos do qual ele falou foi sobre a tomada que o governo russo fez logo nos primeiros dias da invasão ucraniana, né? Uma das primeiras medidas do exército foi a ocupação da usina de Chernobyl, né? Que fica na Ucrânia, na cidade de Pripyat. E nós vamos assistir, não dá para assistir toda a entrevista dele, mas você pode procurar lá no UOL, foi na última quinta-feira, onde o Júlio fala sobre, vamos colocar aqui 2 pontos que são bem interessantes. O primeiro deles, a ocupação pela Rússia na usina de Chernobyl. Essa ocupação é preocupante? A Rússia pretende utilizar a usina de Chernobyl para alguma coisa nessa guerra? Vamos ver o que o Júlio Oliveira falou sobre isso. O governo da Ucrânia condenou a ocupação da usina nuclear de Chernobyl e classificou isso como um ato de terrorismo nuclear e, por aí, a ameaça ao mundo. Aí eu queria entender até com o Júlio, que é um pesquisador dessa área, o que significa a ocupação da usina nuclear de Chernobyl. Isso realmente é uma ameaça ao mundo? Isso é um exagero. A ocupação da usina de Chernobyl não é uma ameaça ao mundo. Tanto que, na época do acidente, que foi o pico dos problemas, né, com Chernobyl, ela não foi uma ameaça ao mundo inteiro, embora tenha causado graves consequências por causa da explosão do reator. Claro, ocupar Chernobyl também não é sensato, é um lugar delicado. Tem as paredes de contenção, são sensíveis, não foram feitas para aguentar uma guerra, elas são feitas para conter radiação, não conter bombas. É melhor deixar ela sem sofrer danos, mas de acordo com a própria empresa que está fazendo manutenção na usina, porque a manutenção na usina é constante, não sofreu nenhum dano até agora nos conflitos que aconteceram em volta. Espero que não haja nenhum outro conflito mais na região, porque realmente pode causar algum problema, mas como eles não receberam nenhuma ordem de reparo, e se eles tivessem sofrido danos, eles com certeza receberiam uma ordem de reparo imediatamente, porque aqui seria a região mais afetada, né? Então seria ruim tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia, já que Chernobyl é tão próximo da Rússia, se houvesse algum tipo de vazamento maior. Mas hoje em dia as chances de ter um vazamento maior é extremamente improvável. O que aconteceu nos últimos dias é que houve um aumento da radiação, dos níveis de radiação de fundo medidos próximo de Chernobyl, provavelmente causados pelo deslocamento de veículos pesados na região do conflito, né? Passando caminhões, passando tanques, e daí em volta existe bastante poeira, terra contaminada, e com isso a poeira levanta, né, com o movimento das tropas e veículos, e depois precipita, aumentando as medidas de radiação locais, mas elas ainda estão em níveis abaixo do nível que oferecia risco ao público, e o alcance é muito pequeno. Aqui na Rússia e na Polônia, que também é próxima, não foi medido qualquer aumento de radioatividade. Inclusive, aqui na minha cidade, em Obninsk, nós temos uma torre radiométrica de bastante precisão, e ela poderia medir, se tivesse um aumento muito abrupto da radiação de fundo, ela indicaria isso para nós também, mas não foi medido nada fora do normal aqui na região. Ô, Júlio, bem, seja bem-vindo, né? Uma pergunta, você está numa cidade de 150 mil habitantes, né, que fica, acho que a sudoeste de Moscou, e é uma cidade que, bem, você está próximo, ou seja, da capital, mas você também está numa cidade com pesquisadores, com institutos de pesquisa, e tudo mais. Eu queria que você, na verdade, falasse como é que está o espírito do pessoal dos russos neste momento com relação à invasão da Ucrânia,
E como é que está exatamente, e como é que está a percepção dos pesquisadores, dos seus pares, com relação à invasão da Ucrânia? Eu queria que vocês falassem por isso. Como é que está a população em geral, como é que ela está reagindo, o que ela está opinando, o que você tem ouvido, né? E como os pesquisadores, como os cientistas têm reagido. Certo. A população em geral tem demonstrado preocupação, né, porque a guerra afeta a todos. O conflito é sempre uma coisa que vai causar nervosismo e ansiedade em toda a população. Inclusive, como a Rússia e a Ucrânia são muito próximos, muitas pessoas que estão na Ucrânia são parentes, né, são famílias de pessoas que estão aqui na Rússia, ou amigos, né, pessoas que se conhecem. A Ucrânia é bem próxima daqui, né, que a gente está quase no metade do caminho entre Moscou e a Ucrânia. Então, tem esse clima de ansiedade entre as pessoas, né, de querer que os conflitos se resolvam o mais rápido possível. Tem a aflição econômica, com os problemas que a Rússia está fazendo, ligeiro aumento dos preços já podem ser perceptíveis, como em toda vez que o conflito armado escala numa região, isso acaba acontecendo, né, por causa de aumento de falta de suprimento, né, de demanda. O que tem também acontecido são as sanções econômicas, que causam preocupação nas pessoas, né, porque isso também causa efeitos econômicos, né. Os bancos regionais, por exemplo, sofreram baixas nas ações, baixas significativas, por exemplo, de 99,7% em uns bancos locais, uma baixa abismal. E isso, obviamente, preocupa também as pessoas, porque a situação econômica afeta todos os cidadãos da Rússia, né, tanto os nativos quanto imigrantes. No caso dos pesquisadores, a sensação que eles transmitem é que os conflitos devem se resolver em um período relativamente curto, pelo menos é o que eles esperam que aconteça. Eles estão no espírito de que vão ser tempos difíceis por algumas semanas e que depois tudo vai se resolver e as coisas vão começar a melhorar gradativamente. Não há pânico ou alguma forma de desespero. Também existem várias opiniões divergentes, né? Existem algumas pessoas que estão mais preocupadas com alguns aspectos, pessoas que estão mais preocupadas com outros aspectos, ou mais favoráveis ou mais contrários à forma que as coisas estão sendo conduzidas. Mas, Júlio, de modo geral... Oi. Não, desculpa, quando você fala que eles acham que isso será solucionado em breve, não tão breve, mas por um período curto, a solução é a ocupação da Ucrânia, é isso? Isso eles não me dizem diretamente, eles não falaram para mim diretamente. Eu também evitei perguntar porque eu não quero levantar nenhum assunto muito polêmico com os meus professores e meus colegas de curso, porque eu acabei de chegar aqui. Então, é um pouco delicado conversar sobre esses aspectos. Eu não sei qual é o resultado que eles esperam, mas o resultado que eu sei que toda a Rússia espera é que os conflitos se resolvam o mais rápido possível. Júlio, deixa eu perguntar uma coisa quanto à imagem macro aqui da situação. Você tem, de um lado, a Rússia, que, pelo menos no discurso do Putin, só se sentirá segura quando ou dominar diretamente todo o antigo Império Russo, ou pelo menos conseguir botar governos aliados, basicamente fantoches dele ali. E do outro lado você tem nações, às vezes ex-União Soviética ou ex-Império Russo, e que buscam muitas vezes a independência, algumas se alinham à Rússia, outras não, e as que não se alinham buscam, às vezes, olhar mais para a União Europeia, buscam o Ocidente e buscam também se proteger das ameaças de agressão russa. Qual que é o equilíbrio possível entre essas duas visões? Assim, eu não sou cientista geopolítico, então realmente não sei como opinar direito sobre esse assunto. Eu não tenho conhecimento básico necessário para opinar a respeito das ex-repúblicas soviéticas. O que realmente pode ser observado por aqui, né, do que eu não preciso de muito conhecimento para afirmar, é que você vai encontrar algumas nações que vão querer mais independência, que vão ter voltado mais para a cultura mais local e tentar um distanciamento da Rússia, provavelmente uma aproximação da União Europeia, que é um bloco econômico próximo, talvez da China, se eles tentarem por outro lado, mas a China, como a China é uma forte aliada econômica da Rússia, pode acabar não funcionando muito bem. E o que tem também são alguns países que têm sim uma certa nostalgia da época da União Soviética e tem a preferência
por continuarem fazendo parte da Rússia, por ter acharem que tem uma unidade maior. Inclusive, boa parte do legado, né, de infraestrutura e de militarização desses países vem já da época soviética, né, equipamento militar, muita coisa desse tipo. Então, é difícil para mim opinar qual seria a solução para eles encontrarem um equilíbrio entre independência e estabilidade política local. Eu realmente não faço ideia de como eles poderiam atingir isso. O quão destrutiva seriam essas bombas se utilizadas pelo governo russo ou por qualquer outro governo? Então, a pergunta que foi feita ao Júlio Oliveira pela equipe do UOL, inclusive deixa eu destacar aqui, ele foi entrevistado pela apresentadora a Fabiola Cidral e também pelos comentaristas o Joel Pinheiro e o Sakamoto, né, o Leonardo Sakamoto. Então, foi perguntado a ele a capacidade de destruição desse armamento nuclear disponível hoje no mundo seria capaz de acabar com a vida na Terra? Vamos ver o que o Júlio Oliveira falou. Existam muitas armas nucleares e sempre tem o risco de acontecer uma guerra nuclear. É extremamente improvável que os países usem por causa da destruição mútua assegurada e o conceito de dissuasão. O conceito de dissuasão ele tem diminuído ao longo do tempo, porque quanto mais bombas existem, realmente maior o risco de acontecer uma guerra nuclear. E os países continuam produzindo bombas. Existem mais de 15 mil bombas atômicas no momento. Só a Rússia e os Estados Unidos controlam 7 mil cada um deles. Então, 7 mil bombas é o suficiente para você destruir toda a vida na Terra várias vezes. Então, apenas uma guerra que envolva esses dois países, ou que envolva ou qualquer um desses dois países, já poderia causar uma destruição muito grande. Por isso é extremamente provável que eles usem. Ao mesmo tempo, quanto mais bombas tiverem, pior é. As armas nucleares sempre são um risco. Eu realmente acredito que não serão usadas porque os países que mais têm bombas nucleares no momento, os países que têm controle de bombas, que nós conhecemos que têm controle de bombas, estão relativamente estáveis. Têm governos firmados e as pessoas, mesmo as pessoas que são oposições a esses governos, não são extremistas radicais que começariam, por exemplo, uma guerra atômica que teria grandes consequências. Então, eu acho que é extremamente improvável que comece uma guerra nuclear. Não é do interesse de ninguém que isso aconteça. É claro que a ameaça existe para garantir a dissuasão, né? A Rússia não quer ser atacada por outros países, então eles mantêm o arsenal nuclear para manter a própria segurança. O que acontece muito com as bombas nucleares é que elas são, se alguns países tiverem, eles conseguem a segurança hoje em dia. A Coreia do Norte é um caso disso. Eles foram um projeto nuclear apenas para ter poder de barganha, porque é a única coisa que eles poderiam barganhar com outros países. Porém, eu também acredito que eles nunca tiveram intenção de usar as bombas, e o ideal mesmo seria se ninguém tivesse. Só que como não existe um acordo entre os países, embora existam petições, existam organizações contra a total eliminação das bombas nucleares, que seria muito bom para toda a humanidade, ainda assim existem países buscando bombas atômicas ou produzir mais bombas atômicas do que já existem. Tá aí, gente. Então, se explica toda a preocupação, né? O Júlio, ele tem gabarito para falar sobre isso, né? É pesquisador de engenharia nuclear, ainda estuda pelo IPEM, pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, e está se especializando justamente na área de rejeitos radioativos. Então ele sabe exatamente a proporção que pode se tomar o uso de armamento com energia nuclear. É realmente uma coisa assustadora. Parabéns ao Júlio Oliveira pelo seu destaque, pelo seu gabarito de conhecimento, né? Parabéns ao Júlio. O Júlio que hoje está residindo, mais uma vez, dizendo aqui, o Júlio está lá em Obninsk, na Rússia, se especializando justamente nessa área de pesquisa. Bom, gente, vamos ao espaço do internauta aqui agora. Só quem já passou por isso sabe o quanto que é
doloroso, é incômodo, nos traz nervosismo, nos traz revolta, apreensão. É uma mistura de sentimentos muito ruim. Eu já falei que eu já passei por isso em 2011. Eu não fui muito bonzinho na ocasião. Meu pai foi atendido, era para ser atendido na ocasião. O médico ficou dormindo. Eu fui lá e acordei ele da maneira mais delicada possível, né? Não aconselho que as pessoas tomem atitudes como essa, mas também não recrimino, porque eu sei que só quem passou por isso sabe o quanto dói e o quanto é preocupante. Nós fomos procurados na manhã do sábado, do último sábado, por uma pessoa, um cidadão que desesperadamente ligou para a gente falando: Wellington, eu estou aqui com minha mãe de 65 anos, ela começou a apresentar fortes dores abdominais e eu precisei trazê-la imediatamente ao pronto atendimento de Porangaba. Aí ele relata o seguinte: chegando à unidade de atendimento por volta das 5h20 da manhã, foi notado que havia outra paciente fazendo ficha para ser atendida pelo médico. Inclusive, essa outra paciente também apresentando os mesmos sintomas, fortes dores abdominais. Depois de ter preenchido a ficha, em 15 minutos a enfermeira chamou a senhora para fazer a triagem. No caso, a senhora é a mulher de 65 anos. Ela foi lá, fez a triagem, tirou pressão, diabetes, depois de 15 minutos de ter feito a ficha. Demora 15 minutos para chamar para a triagem, com a pessoa rolando de dor, e o PA só tinha ela e mais um casal, né, onde a mulher estava sentindo dores abdominais. Enfim, acho que poderia ser um pouco mais rápido, mas tudo bem, até aí, normal. 15 minutos, ela foi lá, fez a triagem e depois disso pediu para a senhora aguardar que o médico iria chamá-la. E ela aguardou muito mais do que... Ela aguardou para fazer a triagem. Esperou 10, 15, 20 minutos, 30 minutos e nada de chamá-la. Estranhando a demora, o filho da senhora perguntou à atendente o motivo da demora. E a atendente respondeu que o médico ou estava tomando banho ou estava tomando café. Olha a folga do cidadão. Em primeiro lugar, tem um quartinho para descanso para esses caras, com cama e tudo. Agora eles tomam banho, tomam café. Bom, o responsável pelo plantão era esse cidadão. Ele já tem cara de sono mesmo. A foto dele é do CREMESP. Ele já tem cara de sono mesmo. Eu acho que ele estava dormindo, acordaram ele para ir lá tirar foto. Andy Fedor Rivera Indaras. Era esse o cidadão que estava lá, tomando café, né, ou tomando banho. Tomando banho, depois vai tomar um café para depois atender, né? Esse é o médico. Já repito aqui, não vem com papo, não adianta vir com papo. Eu vou te processar pelo uso de imagem. Em primeiro lugar, porque nós estamos tratando de um assunto relativo ao seu trabalho na área pública. Ao seu trabalho na área pública. O senhor estava num prédio público, prestando serviço ao público e, portanto, é um prestador de serviços públicos. É o que nós estamos tratando aqui. E quanto ao uso da sua imagem, a sua imagem também é pública, porque se encontra disponível para pesquisa pública no site do CREMESP. Então cala a boca e fica quieto, porque senão agora eu levanto e te jogo dentro da privada. Ok? Então tá aí, esse é o cidadão. Andy Fedor Rivera Indaras, que dorme, toma café, toma banho aqui no pronto atendimento. Ele recebe dos munícipes de Porangaba, dos pagadores de impostos aqui de Porangaba, nós que pagamos impostos, nós pagamos para ele fazer plantão, mas na realidade ele vem aqui para dormir, tomar café e banho. Então tá aí. Depois que ele tomou banho, tomou café, ele foi lá e aplicou o soro com medicamento na paciente. Bom, até aí, vamos aceitar. Só que às 8 horas da manhã, ele foi embora. Antes de concluir o atendimento da paciente, da senhora, e antes de chegar o médico substituto para substituir o plantão.
Deu 8 horas, ele não quis saber se tinha o substituto dele no plantão, tinha chego ou não. Ele largou lá a paciente tomando soro, que se dane se acabasse o soro. Deu 8 horas, ele pegou e ele já tinha tomado banho, já tinha dormido, já tinha tomado café. Deu 8 horas, ele falou: agora eu vou para casa. Acho que eu vou preparar um churrasquinho, que eu já estou descansado. Agora deu 8 horas, vou lá, dá tempo de eu temperar minha carne, né, doutor? Foi isso que aconteceu? Aí deu 8 horas, ele foi embora, não quis nem saber. E provavelmente ele vai falar: não, eu tinha outro plantão para assumir. E daí o que aconteceu? Pronto atendimento de Porangaba, voltou aquele problema, ficou sem médico. Voltou aquele problema de ficar sem médico. Aí os familiares da paciente aguardaram mais 20 minutos. Nesse interim, começou a chegar mais gente. Amanheceu, já era até relativamente tarde, 8h20, 8h30, começaram a chegar mais pessoas. E não tinha médico. Vale lembrar que depois que o paciente ficou sabendo que o médico estava tomando banho, tomando café, depois que o filho da paciente ficou sabendo disso, ele ligou para o diretor da saúde. Agora é diretor, o Edivaldo Rogério de Oliveira. Ele estava como secretário, só que agora ele foi como diretor. Aí o filho da paciente narrou a situação e só depois disso, 20 minutos depois, é que o médico foi lá aplicar o soro na mãe dele. Mas deu 8 horas, ele ficou a mula, sem querer saber se tinha ou não médico. Só ressaltando aqui que na sexta-feira, né? Na sexta-feira foi nomeado como secretário de saúde aqui de Porangaba, novamente foi nomeado o João Luiz Wagner. É o João Luiz novamente, o secretário de saúde, né? Os familiares da paciente aguardaram aí esse tempo para chegar um médico para concluir o atendimento. Não chegou, o que eles fizeram? Eles levaram essa senhora, eles tiraram ela do soro, pediram para que tirassem ela do soro e levaram ela para que ela passasse pelo atendimento através de um médico particular. Lá ela foi examinada, recebeu os medicamentos, recebeu os devidos cuidados e retornou para casa. Coisa que poderia ter sido feita de imediato no pronto atendimento de Porangaba. Então, nós colocamos isso aqui, mais uma vez, não é para querer avacalhar com um prefeito, até porque o prefeito vai fazer o que nessa situação? Ele não pode estar lá dentro do pronto atendimento todas as madrugadas, mas ele pode ser mais rígido quanto ao fato disso não se repetir. Mas se repete, né? O problema é esse. Sai governo, entra governo e se repete. Então é isso, gente. Até quando isso vai se repetir? Até quando? Como eu disse, eu passei pela mesma situação em 2011 com meu pai. Não fui delicado. Depois que eu reagi ali, o atendimento veio. E foi prestado. Não aconselho que as pessoas cheguem a tal extremo, mas não recrimino também. Mas veja só, de 2011 até 2022, quantos anos já? 11 anos, e nada mudou. Então não é uma questão de um político, de político A, de político B, é uma questão de falta de gestão realmente. A semana passada nós já mostramos a foto de um médico aqui, hoje nós mostramos outro e já fica destacado aqui para a equipe médica. Se vocês não fizerem bom atendimento, carinha de vocês vem para cá. Vocês não têm direito a requerer uso de imagem, porque a imagem é a imagem do CREMESP, é uma imagem onde é possível, através de pesquisa pública, você ter acesso. E no mais, os senhores estão em serviço público dentro de um prédio público, ou seja,
resolução do ministro do ministro Barroso é de que o interesse público prevalece sobre o interesse particular. Então, né, nós estamos tratando aqui do interesse público. Então, se a carinha de vocês vier para cá, não adianta ficar revoltadinho, não adianta chorar não, tá? É só fazer o serviço de vocês bem feito que não vem. Se vier para elogiar, a gente coloca também, falando, ó, esse médico aqui é bom, parabéns doutora, tal. A gente elogia também. Bom, gente, essa daqui é para cair o queixo. Vou mostrar as imagens aqui. Crueldade contra animais, mais uma vez registrada aqui em Porangaba. Aconteceu na quarta-feira, no começo da tarde de quarta-feira, dia 2. Essa moradora estava passando pela estrada de acesso lá do bairro Areia Branca, aqui em Porangaba, né? E viu essa sacola aí, verde, amarrada aí. Você não está ouvindo o áudio aí, eu tirei o áudio, mas ela ouviu os miados do gato. O gato estava miando feito doido, esse filhotinho de gato que você está vendo aí, miando feito doido. Então foi fácil de identificar, olha só a situação que este animal está sendo retirado da sacola. Ele foi um filhote de gato, foi colocado dentro da sacola, foi dado um nó, foi amarrado, ou seja, para matar o animal asfixiado realmente, e ele foi jogado na estrada para que ou morresse asfixiado ou fosse esmagado por um carro. O cara que fez isso, o cara ou a mulher, ou sei lá quem fez isso, olha, tinha que dar um cacete, bom, olha, não tem tipo de pena para um cidadão que faz isso, né? Com a possibilidade de fazer doação para pessoas, com a possibilidade de colocar o animal à disposição para que alguém adote, o filho de uma, eu não vou falar, eu ia falar filho de uma cadela, mas claro que cadelas não parem lixos como este. O filho de uma P que fez isso com esse gatinho, tinha que ser feito a mesma coisa com ele. Só que no lugar de uma sacola plástica, claro, tinha que ser uma sacola feita com aquele material de lona de caminhão. Amarrar ele bem apertado e jogar no meio da Castelo Branco, em horário de pico, para ver o que acontece com ele. Amarrar ele dentro de um sacão assim de couro e jogar no meio da pista na Castelo Branco. Fazer a mesma coisa com o cara que fez isso. Ainda não há informações se alguma câmera de segurança ali de alguma propriedade próxima conseguiu registrar ou não quem fez isso. Mas o que nós sabemos é que após resgatado, esse filhotinho aí recebeu os cuidados e sobreviveu, graças a Deus, passa bem, né? Tá aí, gente. Imagens aterradoras do que chegou à humanidade, do que chegou aonde chegou algumas pessoas, né? É por isso que o mundo está chegando onde nós estamos, né? Eu já falei aqui, nós estamos realmente, como diz Mateus 24, no princípio das dores. De agora em diante, filho, é só esperar a onda levar, porque a humanidade não tem mais jeito, não. Uma pequena parcela tem, mas olha, eu vou falar para você. Quando a gente vê essas coisas, não dá para ter mais muita esperança na humanidade, a não ser pelo fato de termos o registro de uma pessoa boa que fez o resgate, ao mesmo tempo que tivemos o monstro que fez isso, temos também a pessoa que fez o resgate. Parabéns pela atitude. Bom, gente, é isso. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço a você e até a próxima.